gatinhos e gatinhas, tudo bem? Vamos então para a correção, né, do PET 3 da semana 3, que são mudanças de estado físico. Antes de nós entrarmos na correção, gostaria de fazer um resumo de tudo aquilo que a gente viu, dos vídeos, da leitura, do PET, tá bom? Isso aqui mais é um resuminho para a gente poder descomplicar um pouco a matéria, tá? Primeiro, vamos lá na sublimação do lado esquerdo aqui em cima. O que é sublimação? É a passagem do estado sólido para o gasoso, tá? Existe uma pedrinha que o pessoal costuma colocar nos armários, chama naftalina. Ela é uma pedrinha branquinha, ela está no seu estado sólido, tá? Com o tempo, ela vai diminuindo, ela vai sumindo. Então, para onde que foi a pedra? Ela mudou para o estado gasoso, tá? Então, essa mudança do estado sólido para o gasoso, ela é chamada de sublimação. Logo abaixo está escrito assim, ó, solidificação. Quando falo em solidificação, eu já lembro de sólido. Eu já lembro da água que virou gelo. Ou seja, eu pego a água e coloco no freezer, a água se solidifica, ela vira gelo, tá? Essa mudança do estado líquido para o sólido é chamado de solidificação. Aqui em cima, no meio, está escrito assim, ó, fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido. É o contrário, tá? Eu tirei o gelo da geladeira agora. Coloquei num copo em cima de uma mesa. Vai passando um pouco do tempo, aquele gelo ele vai derretendo e a água que estava em estado sólido, ela passa para o estado líquido. Essa mudança chama fusão. O lado direito aqui, ó, é a passagem do estado gasoso para líquido, é chamado de condensação. Gasoso para líquido. Agora, o contrário, embaixo aqui está escrito vaporização. Eu lembro de vapor, né? Eu lembro da roupa molhada que eu coloco no varal. Passa um tempo, a roupa ficou seca. Aquele líquido, aquela água em forma líquida que estava na roupa, para onde que ela foi? Ela evaporou, não é? Ela saiu do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo é chamado de vaporização. Aqui embaixo, eu coloquei o gelo no seu estado sólido, para a gente poder entender o melhor, a água no seu estado líquido, a água no copo, e uma panela quente, saem umas fumacinhas aqui, que é a água em estado de vapor, tá? Então, de sólido para líquido, o gelo derreteu, chama fusão. De líquido para vapor, para gasoso, ou seja, chama vaporização. O líquido evaporou. O contrário chama condensação, do gasoso para líquido, tá? E o de líquido para sólido, solidificação. Depois desse resuminho, agora a gente está um pouco mais preparado para resolver as questões. Vamos lá, então, nas atividades. A número 1. O material pode apresentar diferentes propriedades, dependendo do seu estado físico em que se encontra, certo? Determine qual estado físico, se é sólido, se é líquido ou gasoso. Está relacionado às situações descritas a seguir para esses materiais: o ar, a parafina e a faixa elástica. Na letra A, tá assim, ó. Ar sendo comprimido dentro de uma seringa tampada. Quando em bolo, é empurrado para dentro. O ar continua na sua temperatura normal, não mudou nada. Ele só foi empurrado dentro de uma seringa, ele está preso dentro de uma seringa. Somente isso. Então, o ar continua no seu estado normal, ou seja, gasoso, tá? O ar atmosférico está no seu estado gasoso, lá dentro da seringa. Na letra B, a parafina derretida. Opa! Houve um aquecimento aqui, certo? Mas, Suzana, o que é parafina? É a vela, tá? A parafina
parafina derretida sendo despejada em uma forma para fazer vela. A parafina, quando você comprar a vela, ela está no seu estado sólido, certo? Se eu pegar uma vela, colocar numa panela, por exemplo, e aumentar a temperatura, colocar fogo, ela vai entrar ela vai derreter, tá? Então, quando eles fazem as forminhas da vela, ela primeiro tem que estar derretida para colocar nessa forminha, tá? Se ela está derretida, né? Então a parafina está no seu estado líquido. Ocorre a fusão da parafina, ou seja, do seu estado sólido para o líquido, tá bom? Na letra C, uma faixa elástica sendo utilizada para a prática de exercício físico. Pessoal, aqui não mudou nada. Eu peguei uma faixa elástica e estou fazendo exercício com ela. Eu não aumentei a temperatura, eu não diminui a temperatura, tá da mesma forma. Então, ela não vai mudar nada. Ela vai continuar no seu estado sólido, tá? Ela não é líquida. A faixa não é líquida. A faixa não é gasosa, ela é sólida. Então, apesar de acontecer alguma deformação, às vezes eu espicho ela e tudo, não ocorre mudança nenhuma no seu estado físico, tá bom? Vamos lá na questão número 2. Letra A. Qual termo é utilizado para descrever a mudança do estado sólido para líquido? O gelo vira água. Esse processo chama fusão, tá? Letra B. Qual termo é utilizado para descrever a mudança do estado líquido para gasoso? Lembra da roupa do varal, tá? Ela tá molhada, ela contém água no seu estado líquido. De repente, ela entra no estado gasoso. Ela evapora, tá? Vaporização. Só que eu coloquei assim para vocês. Se essa mudança de estado físico acontecer devido a um aquecimento muito rápido, como por exemplo, ferver a água, vamos chamar ela de ebulição, tá? Por exemplo, se eu pegar um copinho de alumínio, né, um copinho pequeno e colocar lá no sol e encher de água naquele copinho, a água vai evaporar, certo? Mais lentamente, mas ela vai evaporar. Se eu pegar esse copinho com água, o mesmo copinho, colocar lá no meu fogo, no meu fogão, ela vai esquentar muito rápido. Ela já vai entrar direto no seu processo de ebulição, tá? É um processo mais rápido. Esse processo chama ebulição. Na letra C, o que significa dizer que um material sublimou? É a passagem direta do seu estado sólido para o estado gasoso, tá bom? Como, por exemplo, eu dei o exemplo da naftalina, tá? Ela sublimou, saiu do seu estado sólido e já foi direto para o gasoso. Vamos lá na número 3. Quando respiramos próximos de um espelho, há uma formação de gotículas de água na superfície desse material. Como se explica essa situação? Vou fazer essa pergunta com outras palavras. Quando eu pego um espelho e coloco ele na minha frente e dou um bafinho, ela não embaça o espelho? Fica meio embaçado? Dá até para desenhar às vezes com o dedinho? Como é que acontece esse processo? Por que isso acontece? Bom, pessoal, na nossa respiração há a presença de água em forma gasosa, tá? Aqui tá escrito assim, ó, o espelho fica embaçado por conta da água que há no oxigênio. Ou seja, na nossa respiração, nós liberamos H2O. Então, na nossa respiração, nós liberamos umas pequenas gotículas de água em forma de vapor, tá? Essas gotículas de água, assim que nós expiramos, soltam essas gotículas em forma de vapor. Essas gotículas, quando a gente expira próximo ao espelho, a água que liberamos na respiração, ela se condensa. Como assim, Rosana? Eu já até esqueci como que funciona esse negócio de condensação. Ela passa do seu estado gasoso
e vai direto para o estado líquido. Por isso que embaça o vidro, tá? Vamos lá na questão número 4. Observe. Número 1. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Número 2. Uma vasilha de água deixada no freezer. Número 3. Uma de água deixada no fogo. E número 4. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Letra A, letra B, letra C, letra D. Aqui de cara a gente já viu que é a letra A, mas vamos explicar ela questão por questão. Primeiro, gente, uma pedra de naftalina, ela está no seu estado sólido, tá? Lembra que eu falei que ela entra direto para o seu estado de vapor? Então, do seu estado sólido para o gasoso, se chama sublimação. Agora, se eu pego água em uma vasilha e coloco ela no freezer, o que vai acontecer com essa água? Ela vai virar gelo, não vai? Ela vai entrar no seu estado sólido. Então, a água no seu estado líquido para sólido, solidificação. A água deixada no fogo. O que vai acontecer com essa água? Vai evaporar, não vai? Vaporização. O derretimento de um pedaço de chumbo. Opa, pedaço de chumbo? Ela está no seu estado sólido, né? Mas houve aqui um derretimento. Ou seja, eu derreti esse pedaço de chumbo. Se eu derreti, ele estava no seu estado sólido para líquido, tá bom? Esse processo é chamado de fusão. Vamos lá, então, na tabela e na questão número 5. Um cientista trabalhando em seu laboratório precisou construir um quadro com temperaturas de fusão e ebulição para 5 substâncias. O quadro está disposto a seguir. Aqui, pessoal, só para a gente relembrar um bocado, eu vou colocar aqui para vocês fusão. Se vocês quiserem colocar na hora das atividades também para ficar mais fácil de resolvê-las, é até melhor. Fusão é do estado sólido para líquido, tá? Agora, ebulição é do seu estado líquido para gasoso, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Fusão é quando a matéria está no seu estado sólido e ela vai direto para o seu estado líquido, tá? Ebulição é quando a matéria já está no seu estado líquido e ela já vai direto para o seu estado gasoso. Vamos entender essa tabela aqui para a gente poder resolver as questões. Aqui estão as substâncias: água, ácido acético, naftalina, sal de cozinha, soda cáustica. Aqui colocamos a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Vamos então entender as temperaturas de fusão. Lembrando que fusão é do seu estado sólido para líquido, tá bom? A água a menos de 0 grau, ela vai estar no seu estado sólido. Para ela entrar no seu estado líquido, ela precisa de dar a 0 grau para cima, tá bom? Por exemplo, aqui tá 0. Se eu colocar 15 graus negativo, ou seja, antes do 0, ela vai estar no estado sólido. A partir do momento que ela entra a temperatura de 0 grau, ela já passa para o seu estado líquido. O ácido acético, se eu colocar aqui, por exemplo, 13 graus, né? Temperatura bem baixa assim, né? Vamos colocar aqui 13 graus. Ele vai estar no seu estado sólido, tá? 10 graus, ele vai estar no seu estado sólido. Mas se eu colocar 16,5 graus, em uma temperatura, se eu coloco lá em uma temperatura de 16,6 graus, coloco o termômetro lá e vejo a temperatura. Se ela tiver 16,6, ela já entra no seu estado líquido,
tá? Agora, a naftalina, gente. Pensa, 80 graus é muito quente, tá? Menos de 80 graus, se eu colocar aqui 25 graus, 30 graus, ela vai estar no seu estado sólido, certo? Não é do estado sólido para o líquido. Para ela entrar no estado líquido, ela tem que apresentar 80 graus. E assim é o sal de cozinha também. Nossa, olha o sal de cozinha. Para ele entrar no estado líquido, o sal mesmo, para ele entrar no estado líquido, ele precisa chegar a 801 graus, muito quente, tá? A menos disso, ele sempre vai permanecer no seu estado sólido. E assim, a soda cáustica é a mesma forma, 318. Antes de 318, ela vai estar no seu estado sólido. A partir de 318 para cima, ela já vai passar para o seu estado líquido, tá? Agora, vamos olhar aqui a temperatura de ebulição. Coloquei aqui, ó, ebulição do seu estado líquido para gasoso. Quando eu pego essa água no seu estado físico, em líquida, a água líquida, eu coloco na panela e eu coloco fogo nessa panela e, de repente, essa panela começa a ferver. Para essa panela começar a ferver, ela tem que chegar a 100 graus, tá? Então, quando você vê uma panela no fogão fervendo, você pode ter certeza que ela tá a 100 graus, tá? Queima, né, gente? 100 graus é muito quente, tá? Antes de 100 graus, ela vai estar em qual estado? Ela vai estar no seu estado líquido, tá? Agora, o ácido acético é a mesma coisa. Antes de 118, ele vai estar no estado líquido. A partir de 118, ele já entra no seu estado de ebulição. A naftalina, mesma coisa, tá? Aqui, ó, já tá falando aqui que a partir de 80 graus, desculpa, a naftalina tá assim, ó, 80 graus, a partir de 80 graus já tá no seu estado líquido, certo? Mas quando ela chegar a 218 graus, ela já vai entrar no seu estado de ebulição, ou seja, ela já vai começar a passar para o seu estado gasoso, tá? Revisando aqui, ó, o ácido acético, tá? A 16,6 graus, a partir dessa temperatura, ela vai estar no seu estado líquido, tá? Continua na temperatura do estado, continua na matéria física do estado líquido. Mas se eu aumentar essa temperatura e chegar a 118, ela vai passar para o seu estado gasoso, ou seja, vai ebulir, tá? É a mesma coisa com o sal de cozinha e a soda cáustica. Vamos revisar mais ou menos. Vamos lá, para o sal de cozinha. A uma temperatura menor que 801, ela vai estar no seu estado sólido, lembra? Quando eu coloco uma temperatura muito quente, viu, gente? A 801 graus, o sal já passa para o seu estado líquido. Para esse estado líquido já começar a ebulir, ou seja, evaporar, ele precisa chegar a uma temperatura de 1405 graus, tá? E assim por diante. Vamos lá, então. Com base no quadro construído pelo cientista, responda as questões. Letra A. Qual substância apresenta maior temperatura de ebulição? Aqui eu já vi na cara, ó. Maior temperatura de ebulição, 1405. E de menor temperatura? De maior temperatura, o sal de cozinha. De menor temperatura de ebulição, a água, tá? Aqui, gente, ó, a maior temperatura é o sal de cozinha. É o sal de cozinha, tá? E a menor temperatura é a água, tá? É só a gente olhar aqui na tabela, tá bom? Maior temperatura, ó, qual que é o maior número aqui? 1405, tá? E qual que é a menor aqui? 100. Essa é fácil, né, gente? Vamos lá para a letra B. Considerando-se uma temperatura de 25 graus, indique o estado físico de cada uma das substâncias mencionadas no quadro. Vamos lá para o quadro de novo.
eu vou colocar todas essas matérias, essas substâncias aqui, ó, eu vou colocar todas numa temperatura de 25 graus, tá? Beleza, gente. Se eu colocar a água a 25 graus, lembra que eu disse assim, que para ela estar no seu estado sólido, ela tem que estar em uma temperatura negativa, menos que 0 graus. A partir de 0, 1, 2, 3 graus, 5 graus, 10, 20, ela vai passar para a temperatura, para a matéria líquida, tá? Então, para ela começar a evaporar, entrar em ebulição, né? Ferver, ela tem que começar a uma temperatura de 100 graus. Antes de 100, 50, 40, 30, ela está no seu estado líquido ainda. Então, se eu coloco a 25, ela continua no seu estado líquido, não mudou nada, tá? O ácido acético, para ele estar no estado sólido, ele tem que estar numa temperatura menor que 16,6. A partir de 16,6, ele está no seu estado líquido, tá? Para ele entrar em ebulição, ele precisa estar a 118 graus. A água, o ácido acético, a 25 graus, está no estado líquido. Agora, a naftalina, gente. A naftalina, ela está no seu estado sólido, por quê? A 25 graus é menor que 80, certo? Antes de 80 graus, sempre antes, tá, gente? Todo número antes desse grau aqui, ó, eles vão estar no seu estado sólido. A naftalina, para estar no seu estado sólido, ela pode estar em 70, 60, 25, ela vai estar no seu estado sólido. A partir de 80, ela passa a ser no estado líquido, tá? A partir de 280, ela já começa no seu estado de ebulição. O sal de cozinha, sólido também. Olha aqui, 801. Se tem 801 graus, antes de 801, ele vai estar no seu estado sólido. Ou seja, 25 é antes de 801, certo? Então, 25 graus, o sal de cozinha vai estar no seu estado sólido. A soda cáustica, a 25 graus, também vai estar no seu estado sólido, porque é uma temperatura menor que 318, tá? Então, a água e o ácido acético vai permanecer no estado líquido. Já o restante, no seu estado sólido, tá? Em um dia de inverno, os termômetros marcaram uma temperatura média de 1 grau das substâncias apresentadas. Qual estará em um estado físico diferente em relação à temperatura ambiente? Galera, na temperatura de 1 grau, a água estará no seu estado líquido e o restante no estado sólido. Vamos dar uma olhadinha na tabela para a gente ver, para a gente entender melhor. Numa temperatura tá muito gelada, tá, gente? Tá fazendo muito frio nesse dia. Os termômetros marcaram que tá medindo 1 grau apenas. Essas substâncias aqui, em qual estado elas vão estar? Primeiro, a água. Lembra que eu disse assim, que antes de 0, a água vai estar no seu estado sólido. 0, 1, 2, 3, 10, 20, ela vai estar no seu estado líquido, certo? Então, a 1 grau, a água vai estar no seu estado líquido. Só que aqui, ó, o ácido acético, para ele estar no estado líquido, ele tem que começar do 16,6. Antes do 16,6, 15 graus, 14 graus, 10 graus, ele vai estar no seu estado sólido, tá? Então, a 1 grau, o ácido acético vai estar no seu estado sólido. Ele não estará no estado líquido, porque para ele estar no estado líquido, ele tem que estar a essa temperatura aqui, ó. Tá bom? Assim é com a naftalina, é o sal de cozinha, tá vendo? A 80, 801, 318. Todos esses aqui vão estar a 1 grau, tá, gente? Todos esses aqui vão estar no seu estado sólido. Porque para eles entrarem no seu estado
líquido, eles precisam estar a essa temperatura aqui, tá bom? Mas a água, a 0 grau, ela já está no seu estado líquido, tá bom? Então, a resposta é, na temperatura de 1 grau, a água estará no seu estado líquido normal, mas o restante vai estar no seu estado sólido, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouco a minha explicação, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo. E um abraço a todos, tá bom?